E se eu te dissesse que a forma como um homem te testa não tem nada a ver com jogos e tudo a ver com o quanto ele está começando a sentir por você? A maioria das mulheres interpreta esses momentos como rejeição, distância emocional ou sinais confusos. Mas, na realidade, esses momentos revelam a verdade mais vulnerável de um homem. Ele está decidindo se você é a mulher a quem ele pode confiar o coração. Sou Andrea Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora. E há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Neste vídeo vou revelar a psicologia oculta por trás dessas provas, as que os homens nunca mencionam, as que eles nem percebem que estão fazendo. Você vai entender por que um homem recua justamente quando tudo parece ir bem, por que ele presta atenção nos seus menores comportamentos, por que fica mais silencioso quando os sentimentos ficam mais intensos, e por que às vezes ele age de forma completamente oposta ao que sente. Porque aqui está a verdade. Quando um homem começa a se apaixonar, o coração quer avançar, mas a mente quer protegê-lo. E essas provas são a forma que ele encontrou de se certificar de que você é alguém seguro para amar. Se você já se confundiu com o comportamento quente e frio de um homem, se já se perguntou se ele está perdendo o interesse ou simplesmente com medo do que sente, fique aqui comigo. Ao final deste vídeo, você vai saber exatamente o que as provas dele significam e como responder de uma forma que fortaleça o vínculo em vez de afastá-lo. A psicologia por trás do comportamento masculino. Quando um homem começa a desenvolver sentimentos reais, algo sutil acontece muito antes de ele admitir isso, até para si mesmo. O comportamento dele começa a mudar de formas que podem parecer confusas, contraditórias ou completamente inesperadas. Mas por baixo dessas mudanças existe uma verdade muito simples. Os homens vivenciam o amor ao mesmo tempo como um desejo e como um risco. E esse conflito interno molda quase tudo o que eles fazem. Ao longo de décadas de prática clínica, observei que, ao contrário da maioria das mulheres, os homens raramente expressam as emoções no momento em que as sentem. Em vez disso, eles processam as emoções por meio da ação, da observação e do afastamento. Eles recuam, não porque perderam o interesse, mas porque a mente está tentando compreender o que o coração já decidiu. É por isso que um homem que está se apaixonando por você pode de repente ficar mais quieto, mais pensativo ou até levemente distante. O cérebro dele está rodando uma lista de verificação silenciosa. Posso confiar nela? Ela é consistente? Ela me entende? Ela ainda vai se importar se eu mostrar quem realmente sou? Isso não é manipulação, é instinto. Os homens são condicionados a se proteger emocionalmente, a evitar a vulnerabilidade, a menos que tenham certeza de que é seguro. Então, quando ele começa a sentir algo, o primeiro impulso não é avançar rapidamente, é desacelerar e avaliar. Ele não está te testando para te julgar, ele está testando a situação para entender se o amor vai aproximá-lo ou vai machucá-lo. Você pode notar que ele presta mais atenção ao seu tom, às suas reações ou à forma como você o trata quando está frustrada. Pode perceber que ele se torna mais intencional com pequenos gestos, fazendo perguntas mais profundas, lembrando de detalhes pequenos, aparecendo quando você menos espera. Esses são todos sinais de que as barreiras emocionais dele estão baixando, mesmo que ele não perceba conscientemente. E aqui está o ponto que as mulheres frequentemente não entendem. Quando os sentimentos de um homem crescem, cresce também o medo de perder o que ele está começando a valorizar. Esse medo molda o comportamento dele mais do que a atração em si. A psicologia dele não é complicada, é protetora, cautelosa e às vezes um pouco desajeitada, mas por baixo de tudo é profundamente sincera. Quando o comportamento dele muda, raramente é um sinal de que ele está se afastando. Na maioria das vezes, é o sinal mais claro de que ele está se apaixonando. Pausa para ad break.
As provas emocionais que os homens usam sem perceber. Quando um homem começa a se apaixonar, suas emoções muitas vezes se movem mais rápido do que ele está preparado para lidar. Isso cria uma tensão silenciosa dentro dele, uma mistura de entusiasmo e medo, e essa tensão leva a provas sutis e inconscientes. Essas provas não são planejadas, não são jogos. Na verdade, ele muitas vezes nem sabe que está fazendo isso, mas elas revelam exatamente o que ele está tentando entender. Você é emocionalmente segura para ele? Você é alguém em quem ele pode confiar nos momentos em que se sente mais vulnerável? Uma das primeiras provas subconscientes que um homem usa é prestar atenção em como você reage quando as coisas não saem como você esperava. Ele quer ver se você se comunica com calma ou explode, se você tenta entendê-lo ou se prefere puni-lo. Ele está observando se o seu carinho permanece estável ou desaparece assim que você fica desapontada. Não porque ele está te julgando duramente, mas porque o amor o faz se perguntar como é a versão real de você nos momentos desconfortáveis. Outra prova inconsciente é recuar levemente para ver se você entra em pânico, corre atrás dele ou respeita o espaço dele. Ele não faz isso para criar distância. Ele faz porque está tentando entender se a conexão sobrevive sem reasseguramento constante. Se você permanece calma e centrada em vez de reagir com insegurança, isso diz algo poderoso para ele. Você é estável e os seus sentimentos não dependem de cada movimento que ele faz. Ele também pode testar a honestidade emocional sem perceber. Ele vai compartilhar uma pequena vulnerabilidade, algo minúsculo, mas significativo, e esperar para ver como você responde. Você escuta? Você ridiculariza? Você ignora? A sua reação mostra a ele se ele pode deixar você se aproximar ou se ele precisa continuar na defensiva. E depois há a prova sutil da consistência. Ele vai observar silenciosamente se as suas palavras combinam com as suas ações, se você é a mesma pessoa nos dias bons e nos estressantes, se você é solidária mesmo quando ele não consegue oferecer muito em troca. Os homens não testam para te controlar, eles testam para se proteger de se apaixonar por alguém que pode quebrá-los. Essas provas subconscientes não são desafios que você precisa vencer. São reflexos de um homem tentando descobrir se o amor com você é algo em que ele pode confiar. Como os homens observam as suas reações? Quando um homem está desenvolvendo sentimentos mais profundos por você, um dos maiores indicadores não é o que ele diz, é com que atenção ele observa as suas reações. Os homens que estão se apaixonando se tornam incrivelmente perceptivos, muitas vezes muito mais do que aparentam. Eles observam as coisas pequenas, o seu tom, o seu timing, a sua linguagem corporal, a forma como os seus olhos mudam quando você está feliz ou irritada. Essas observações ajudam ele a montar quem você realmente é, além da versão que você mostra ao mundo. Um homem que sente algo por você nota como você reage quando ele compartilha algo pessoal. Ele ouve suavidade na sua voz, curiosidade nas suas perguntas, calor na sua presença. Esses pequenos sinais dizem a ele se você é alguém com quem ele pode se abrir ou se ele deve manter certas partes de si mesmo guardadas. Ele pode não pensar conscientemente, ela lidou bem com isso, mas a sensação fica com ele. Ele também presta atenção em como você responde ao desapontamento, especialmente quando os planos mudam ou algo não sai do jeito que você queria. Se você lida com isso com paciência, compreensão ou flexibilidade, isso o tranquiliza de que você é estável e emocionalmente madura. Mas se você reage com rispidez, culpa ou irritação, ele também anota isso. Não porque espera a perfeição, mas porque está tentando imaginar como seria o amor de longo prazo com você. Outra reação que ele avalia de perto é como você responde ao esforço dele, mesmo nos gestos menores. Quando ele faz algo atencioso, verificar como você está, dar um conselho, comprar algo pequeno ou simplesmente estar presente, a sua resposta importa mais do que o próprio gesto. Apreciação diz a ele que ele importa para você. Indiferença diz a ele que ele é descartável.
Ele também observa as suas reações ao redor de outras pessoas, como você trata estranhos, como fala com amigos, como se comporta quando está estressada ou cansada. Esses momentos revelam a sua personalidade central com mais clareza do que qualquer coisa que você diga diretamente a ele. E talvez a coisa mais sutil que ele observe seja como você reage quando ele se afasta por um momento. Não porque está testando deliberadamente, mas porque o medo ou a incerteza cria distância. A sua reação durante essa distância diz a ele se você é segura o suficiente para lhe dar espaço, ou se você desmorona sob a dúvida. Nos momentos quietos, nas pequenas respostas, nas reações que você nem pensa, ele está aprendendo quem você é e decidindo se o coração dele pode se aproximar com segurança. Pausa para ad break, a fase de construção da atração. A fase de construção da atração é uma das mais poderosas e frequentemente uma das mais mal compreendidas em uma conexão que está se desenvolvendo. É o estágio em que um homem não está apenas interessado, ele está se tornando investido. A curiosidade dele se transforma em desejo e o conforto dele evolui lentamente para uma atração emocional. Mas em vez de acelerar para frente, ele se torna mais intencional, mais observador e às vezes até mais hesitante, porque está consciente de que sentimentos mais profundos estão se formando. Durante essa fase, as ações dele começam a mudar de formas sutis, mas significativas. Ele começa a te priorizar, mesmo sem anunciar isso. Ele ouve com mais atenção, lembra de mais detalhes e presta atenção nas coisas que importam para você. Você vai notar que ele se torna mais cuidadoso com o tempo dele, como manda mensagem, como verifica como você está, como tenta estar presente, mesmo nos dias corridos. Isso não é aleatório, é a forma dele de criar uma ponte emocional mais forte entre vocês dois. Um homem que está construindo atração também se torna mais protetor. Não de forma controladora, mas de uma forma profundamente instintiva. Ele pode oferecer ajuda, dar conselhos ou intervir quando sente que você está sobrecarregada. Ele quer ser alguém com quem você pode contar, não porque acha que você não consegue lidar sozinha, mas porque apoiar você o faz sentir mais próximo. É a forma dele de demonstrar amor antes de estar pronto para dizer as palavras. Você também vai notar que ele se torna mais vulnerável em pequenos incrementos. Ele pode compartilhar histórias que normalmente mantém em segredo ou se abrir sobre coisas que não conta para a maioria das pessoas. Esses pequenos momentos de exposição emocional são intencionais, mesmo que ele não perceba. Ele está deixando você ver partes dele que normalmente mantém guardadas e está observando como você segura essa vulnerabilidade. A construção da atração também vem com um pouco de conflito interno. Ele pode recuar levemente às vezes, não porque está inseguro sobre você, mas porque está inseguro sobre si mesmo. Se apaixonar por alguém é uma experiência poderosa e, para os homens, pode se sentir ao mesmo tempo emocionante e aterrorizante. Então ele se aproxima, recua, se aproxima novamente, tudo enquanto tenta entender para onde essa conexão está indo. Nessa fase, tudo o que ele faz tem a ver com criar intimidade emocional enquanto se protege de cair rápido demais. E se ele continua escolhendo você, mesmo através de momentos de hesitação, é um dos sinais mais claros de que o amor real está começando a se formar. O que significa quando ele se afasta? Um dos momentos mais confusos em uma conexão que está crescendo é quando um homem de repente se afasta, exatamente quando tudo parece estar indo bem. Para muitas mulheres, essa mudança parece rejeição. Parece que ele perdeu o interesse ou mudou de ideia. Mas, na realidade, se afastar raramente tem a ver com perder sentimentos. Na maioria das vezes, tem a ver com sentir demais, rápido demais, e não saber como lidar com a intensidade. Quando um homem começa a se importar profundamente, ele experimenta um conflito emocional que muitas vezes tem dificuldade de articular. Por um lado, ele quer estar perto, continuar construindo a conexão, permanecer embrulhado no conforto que sente com você. Mas, por outro lado, ele de repente percebe que está se tornando vulnerável. E a vulnerabilidade é algo que muitos homens foram condicionados a temer.
No momento em que ele percebe que os sentimentos dele são mais fortes do que esperava, o instinto de se proteger entra em ação involuntariamente. Então ele dá um passo atrás, não porque quer distância de você, mas porque precisa de espaço para processar o que está acontecendo dentro dele. Ele precisa de tempo para entender as próprias emoções, para se reassegurar de que não está perdendo o controle e para descobrir se está verdadeiramente pronto para o nível de intimidade que sente crescer entre vocês. Durante esse recuo, ele observa a sua resposta mais de perto do que você percebe. Ele está observando se você fica ansiosa e pegajosa, se fica com raiva e acusatória, ou se permanece calma, confiante e segura. Uma reação centrada o tranquiliza. Uma reação em pânico o sobrecarrega. Ele não está te testando conscientemente. Ele está simplesmente tentando ver se essa conexão lhe traz paz ou pressão. Ele também pode se afastar porque está avaliando se consegue atender às suas expectativas. Quando um homem genuinamente gosta de você, um dos seus maiores medos é te decepcionar. Se afastar lhe dá um momento para refletir sobre o que ele quer, o que ele pode oferecer e se ele está pronto para um nível mais profundo de comprometimento. É importante entender que se afastar não é um sinal de que ele está indo embora. É um sinal de que ele está pensando, é uma recalibração emocional. E na maioria das vezes, se ele se sentir seguro com você, se perceber que os sentimentos dele são bem-vindos em vez de exigidos, ele volta com maior clareza e intenções mais fortes. A distância dele nem sempre significa que ele terminou. Às vezes, significa que ele está finalmente começando a entender o quanto você importa. Pausa para ad break. As provas de comunicação que você não percebeu. Quando o amor muda de interesse para algo real, um dos lugares mais claros onde esses sentimentos aparecem é na forma como um homem se comunica com você. Mas o que a maioria das pessoas não percebe é que os homens frequentemente usam provas de comunicação sutis, quase invisíveis, sem nunca ter a intenção de fazê-lo. Essas provas não são armadilhas, são reflexos do desejo dele de entender se a conexão emocional que ele sente é verdadeiramente mútua e emocionalmente segura para ele explorar. Você pode notar que ele compartilha algo levemente vulnerável, não muito pesado, mas apenas o suficiente para ver como você responde. Talvez mencione um dia estressante, uma insegurança pessoal ou uma decepção do passado. O que ele está realmente observando é se a sua resposta parece solidária ou dismissiva, se você ouve com empatia ou deixa passar. A sua reação nesses pequenos momentos lhe dá pistas sobre se ele pode se abrir ainda mais. Outra prova de comunicação acontece quando ele fica um pouco mais quieto, não silencioso o suficiente para desaparecer, apenas quieto o suficiente para ver se você reage com paciência ou pânico. Esse afastamento suave não é sobre jogar jogos. É a forma dele de verificar se a conexão é forte o suficiente para suportar uma pausa natural. Se você permanece centrada em vez de correr atrás dele com ansiedade, isso sinaliza estabilidade emocional, e essa estabilidade o atrai mais. Ele também pode testar a consistência. Ele vai observar se o seu tom muda dependendo do seu humor, se o seu carinho oscila quando você está frustrada ou se você se comunica com gentileza mesmo durante desentendimentos. Os homens prestam muita atenção aos padrões emocionais, mesmo que não falem sobre isso. Consistência o faz sentir seguro. Imprevisibilidade emocional o faz recuar. Outra prova sutil é quando ele traz assuntos pequenos apenas para ver como você pensa, seus valores, seus limites, suas crenças sobre relacionamentos. Ele ouve não apenas as suas palavras, mas a energia por trás delas. Ele está tentando entender se o seu estilo de comunicação se alinha com as necessidades emocionais dele. E depois, há os momentos em que ele diz algo brincalhão ou irônico, apenas para ver se você entende o humor dele ou leva para o lado pessoal. A linguagem emocional compartilhada importa mais para ele do que ele admite. Essas provas de comunicação não são desafios que você precisa superar. São simplesmente as formas pelas quais um homem, muitas vezes sem perceber, tenta ver se a conexão em que está investindo é real, mútua e emocionalmente segura o suficiente para ele cair de verdade.
Como os homens agem quando o amor fica sério, quando o amor passa de interesse para algo real, o comportamento de um homem começa a mudar de formas ao mesmo tempo sutis e inconfundíveis. Esta é a fase em que as emoções dele se enraizam mais profundamente do que ele esperava, onde o sentimento se torna mais do que empolgação e mais do que atração. O amor, quando se torna sério para um homem, geralmente se revela não por meio de declarações dramáticas, mas por meio de mudanças consistentes, constantes e significativas em suas ações e presença. Um dos primeiros sinais é um senso de intencionalidade. Ele não está mais apenas passando o tempo com você, ele está priorizando isso. Ele pensa com antecedência, faz planos e se torna mais deliberado sobre como aparece na sua vida. Isso não é sobre impressionar você, é sobre criar estabilidade, porque ele sabe que quer que você faça parte do mundo dele por mais do que apenas o momento. Você também vai notar um tipo mais profundo de atenção. Ele ouve de forma diferente, lembra de coisas pequenas que você diz de passagem e volta a elas depois. Não porque está se esforçando muito, mas porque genuinamente se importa. Os seus sentimentos começam a importar para ele em um nível que ele não esperava. Se algo te incomoda, ele quer entender. Se algo te entusiasma, ele quer compartilhar isso. O seu mundo emocional se torna significativo para ele de uma forma que surpreende até ele mesmo. Um homem que está ficando sério também se torna mais protetor, mas não de forma controladora ou possessiva. É um desejo natural e instintivo de te manter segura, de te apoiar, de ser alguém com quem você pode contar. Ele se torna mais atento às suas necessidades, mais consciente do seu conforto e mais disposto a fazer pequenos sacrifícios sem esperar nada em troca. Há também uma mudança na vulnerabilidade. Ele começa a te deixar vê-lo com mais clareza, os medos dele, as dúvidas, os sonhos, as partes de si mesmo que raramente compartilha. Quando o amor fica sério, um homem quer ser conhecido, não apenas admirado. Ele quer ser visto por quem ele verdadeiramente é, não apenas pela versão que apresenta na superfície. E o mais importante, a consistência dele se estabiliza. Ele não desaparece, não recua, não vacila. Em vez disso, ele se torna emocionalmente presente. Aparece mesmo nos dias em que é inconveniente. O esforço dele não desvanece depois de conquistar a sua atenção. Aumenta porque ele valoriza o que está construindo com você. Quando o amor fica sério para um homem, as suas ações se tornam uma promessa silenciosa, mas poderosa. Estou aqui e estou te escolhendo, não só agora, mas pelo que pode vir depois. Pausa para ad break. Provas saudáveis versus sinais de alerta. À medida que uma conexão se aprofunda, é natural que ambas as pessoas se observem, questionem e avaliem mutuamente. Mas existe uma diferença crucial entre provas subconscientes saudáveis, que nascem da vulnerabilidade, e comportamentos de sinal de alerta, que revelam imaturidade emocional ou manipulação. Entender essa diferença pode te poupar de confusão e te ajudar a evitar investir em alguém que não está pronto para um relacionamento real. Provas saudáveis acontecem silenciosamente e sem intenção. São impulsionadas por sentimentos genuínos, não por controle. Um homem pode ficar levemente mais quieto para ver como você responde à necessidade de espaço dele, ou pode compartilhar uma pequena vulnerabilidade para entender se ele pode confiar a você algo mais profundo. Ele pode observar como você se comunica durante um desentendimento, não porque quer te provocar, mas porque quer saber se o conflito emocional com você se sente seguro. Esses comportamentos não pretendem desestabilizar a conexão, pretendem entendê-la. Provas saudáveis sempre levam a uma intimidade mais profunda quando tratadas com compaixão e clareza. Mas os sinais de alerta se sentem diferentes. Eles criam confusão em vez de clareza. Um homem que se afasta intencionalmente para provocar insegurança não está se protegendo. Ele está manipulando as suas emoções para obter reasseguramento. Alguém que envia sinais mistos propositalmente, que retém afeto ou que alterna quente e frio para te deixar adivinhando.
Não está testando a partir da vulnerabilidade, está operando a partir do medo, do ego ou da imaturidade emocional. Provas de sinal de alerta são projetadas para te desequilibrar, fazendo você correr atrás ou provar a si mesma. Em vez de construir confiança, elas a corroem. Provas saudáveis respeitam os seus limites. Sinais de alerta os violam. Provas saudáveis incentivam a comunicação. Sinais de alerta evitam a responsabilidade. Provas saudáveis emergem de afeição genuína. Sinais de alerta emergem de questões não resolvidas. Um homem que está te testando de forma saudável vai responder positivamente quando você mostrar estabilidade emocional, honestidade e compaixão. Um homem que está te testando de forma tóxica vai escalar o comportamento quando você responder com calma, porque o objetivo não é intimidade, o objetivo é controle. A forma mais simples de diferenciá-los é esta: provas saudáveis fazem você se sentir valorizada e vista, mesmo nos momentos de incerteza. Sinais de alerta fazem você se sentir ansiosa, confusa ou insuficiente. Se um homem está verdadeiramente se apaixonando, as provas dele podem ser imperfeitas, mas sempre estarão enraizadas no desejo de construir um vínculo mais forte, não de te destruir. Como responder do jeito certo? Quando um homem sutilmente te testa ou demonstra comportamentos ligados ao apaixonamento, a sua resposta pode fortalecer a conexão ou criar tensão desnecessária. A chave é o equilíbrio. Você quer ser emocionalmente disponível sem se perder no ritmo emocional dele. Responder do jeito certo significa mostrar compreensão, paciência e autenticidade enquanto mantém os seus limites. Aqui está a verdade que ninguém quer dizer em voz alta. Quando você não consegue parar de pensar em um homem, algo já está acontecendo com ele também. E não estou falando de algo mágico ou inventado. Estou falando de coisas reais, energia real, a atração real entre duas pessoas que ninguém consegue explicar, mas todo mundo já sentiu. Agora, antes que você pense que estou dizendo isso só para fazer você se sentir melhor, pare, porque o que vou te contar não é sobre esperança ou sonhos, é sobre o que está realmente acontecendo quando alguém não sai da sua cabeça. E confie em mim, ele também está sentindo isso, muito mais do que você imagina. Sou Andrea Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Você sabe exatamente do que estou falando. Ele aparece na sua cabeça quando você está tomando café da manhã. Você vê algo engraçado e pensa, ele ia gostar disso. Você ouve uma música e lá está ele novamente nos seus pensamentos. Você tenta se concentrar no trabalho, nos amigos, em qualquer outra coisa, mas ele continua voltando. E isso te incomoda porque você nem quer pensar tanto nele. Mas pensa, e aqui está o que piora. Você começa a se perguntar, eu estou louca? Será que ele pensa em mim? Será que ele está apenas vivendo a vida normal dele enquanto eu fico aqui presa nele? Deixe-me te dizer uma coisa, você não está louca, você não é estranha. E há uma grande chance de que o que você está sentindo, ele também está sentindo. Porque quando duas pessoas têm algo real entre elas, isso não vai apenas em uma direção. Não pode. Não é assim que funciona. Quando alguém está sempre na sua mente, não é aleatório. Não é só você sendo emocional ou pensando demais. Algo real está acontecendo. E neste vídeo, vou explicar as 7 coisas que já estão acontecendo com ele quando ele não sai dos seus pensamentos. Não talvez, não possibilidades, coisas que estão realmente acontecendo agora. E no final, você vai entender por que não consegue parar de pensar nele e o que isso realmente significa. Então, antes de fechar este vídeo ou tentar afastar esses pensamentos novamente, apenas pause e respire. Você não clicou nisso por acidente. Lá no fundo você sabe que algo está acontecendo. Você só precisa de alguém para explicar. E é exatamente isso que vou fazer. Fique comigo, porque o que você está prestes a aprender vai mudar como você vê tudo isso. Vamos começar.
Ele sente sua energia, mesmo quando vocês não estão juntos. A primeira coisa, quando você pensa em alguém o tempo todo, essa pessoa sente. Eu sei que isso parece estranho, mas me escute. Toda vez que você pensa nele, você está enviando energia. E mesmo que ele não saiba, ele está captando isso. Você já teve alguém aparecer na sua cabeça do nada e depois essa pessoa te mandar mensagem 5 minutos depois? Ou você sonhou com alguém que não falava há meses e de repente essa pessoa apareceu? Isso não é sorte, é energia. É como as pessoas funcionam, mesmo quando não estamos perto uma da outra. Quando você está constantemente pensando nele, preocupada com ele, imaginando o que ele está fazendo, relembrando coisas que ele disse, sua mente está focada nele. E quando sua mente foca tanto em alguém, cria essa linha invisível entre vocês dois, como uma corda puxando ele, mesmo quando ele não sabe por quê. Ele pode não pensar, uau, ela está pensando em mim agora, mas ele sente algo, ele sente uma atração, ele sente um impulso. Ele pode ter essa vontade estranha de olhar o celular. Ele pode se perguntar o que você está fazendo. Ele pode sentir essa necessidade aleatória de entrar em contato, mesmo sem ter um motivo. Essa é sua energia alcançando ele. E a parte mais incrível, quanto mais você pensa nele, mais forte essa atração fica. É como se você estivesse batendo na porta dele sem nem saber, e ele ouve. Ele pode não responder imediatamente, ele pode nem entender o que está sentindo, mas ele ouve. Agora, isso significa que ele vai te mandar mensagem toda vez que você pensa nele? Não. A vida não funciona de forma tão organizada, mas significa que ele está sentindo você. Sua presença está lá com ele, mesmo quando vocês estão separados. E isso não é pouco, isso é real. Pense assim. Você sabe como às vezes você simplesmente se sente estranha e não consegue explicar por quê? Ou se sente bem sem um motivo claro? É porque você está captando energia ao seu redor. Energia de pessoas, energia de pensamentos, energia de conexões que você tem com os outros. Todos nós fazemos isso. Só não falamos sobre isso porque parece muito abstrato, mas está acontecendo o tempo todo. E quando alguém pensa em você, tanto quanto você está pensando nele, essa energia fica alta. Fica impossível de ignorar. Ele pode tentar ignorar, pode tentar se distrair, mas em algum lugar dentro dele, ele sente você. Ele sabe que você está lá, mesmo quando você não está. Então, quando você pensa, provavelmente sou só eu sentindo isso, você está errada. Ele também está sentindo, só que do jeito dele. E isso me leva ao próximo ponto. Ele está pensando mais em você do que o normal. Quando você não consegue tirar alguém da cabeça, essa pessoa também está pensando mais em você. É como se seus pensamentos constantes sobre ele acordassem os pensamentos dele sobre você. Você não está sozinha nisso. Ele está pensando em você muito mais do que estava antes. Talvez ele esteja lembrando de coisas que você disse, talvez esteja olhando mensagens ou fotos antigas, talvez esteja pensando na última vez que te viu, talvez esteja se perguntando o que você está fazendo, com quem você está, se você também está pensando nele. Veja, quando alguém ocupa espaço na sua mente, funciona nos dois sentidos. Seus pensamentos não simplesmente desaparecem no ar, eles criam algo, eles mudam as coisas. E uma das coisas que eles mudam são os pensamentos dele. Ele começa a pensar em você mais, mesmo que não seja de propósito. Ele pode estar ocupado com o trabalho, com amigos, com a vida, mas então você vai aparecer na cabeça dele. E quando isso acontece, ele vai parar por um segundo. Ele vai se perguntar, ele vai lembrar. E às vezes ele vai até sorrir sem saber por quê. Isso não é sobre mágica, é sobre como as pessoas se conectam. Quando há algo real entre duas pessoas, os pensamentos vão e voltam como ondas. Você pensa nele e isso aciona algo nele que o faz pensar em você. É como um jogo de ping-pong em que nenhum de vocês se inscreveu, mas ambos estão jogando. E quanto mais você pensa nele, mais a mente dele volta para você. É como se seus pensamentos estivessem lembrando o cérebro dele. Ei, lembra dela?
sim, você deveria pensar nela agora. E ele pensa, mesmo quando está tentando não pensar. Aqui está outra coisa que acontece. Ele vai começar a comparar outras pessoas com você. Não de propósito, mas quando você está na mente de alguém tanto assim, você se torna o padrão. Ele pode sair com outra pessoa e pensar, ela é legal, mas não é ela. Ele pode estar conversando com um amigo e lembrar de algo que você disse que foi mais engraçado, mais inteligente ou simplesmente diferente. Você se torna essa pessoa na cabeça dele com quem outras pessoas não conseguem competir, porque você não é mais apenas uma memória. Você é um sentimento. Você é essa coisa toda para a qual ele continua voltando. E uma vez que você está nessa posição na mente de alguém, é muito difícil para qualquer outra pessoa tomar seu lugar. Então, se você está se perguntando se ele pensa em você, a resposta é sim, muito mais do que você imagina, especialmente se você não consegue parar de pensar nele. E não são apenas pensamentos rápidos, são profundos, do tipo em que ele realmente para e se pergunta sobre você. O humor dele muda quando você está na mente dele. Aqui está algo que a maioria das pessoas não percebe. Quando você está pensando em alguém o tempo todo, o humor dessa pessoa começa a mudar. E quando você está constantemente na mente dele por causa da energia que está enviando, o humor dele também muda. Ele pode se sentir mais feliz do nada. Ou pode sentir essa inquietação estranha, como se algo estivesse faltando. Ele pode se sentir mais emocional do que o normal, mais pensativo, mais distraído, e ele nem vai saber por quê. Já percebeu como quando você pensa em alguém, todo o seu humor muda? Talvez você sorria, talvez se sinta triste, talvez se sinta animada, ou nervosa, ou confusa. Seja o que for, pensar nessa pessoa faz algo com o que você sente. Bem, a mesma coisa está acontecendo com ele. Quando sua energia continua alcançando ele, quando pensamentos sobre você continuam aparecendo na cabeça dele, os sentimentos dele começam a se mover. Ele pode se sentir bem em um segundo e então sentir essa atração estranha no próximo. Ele pode se sentir motivado ou pode se sentir preso. Mas, de qualquer forma, ele está sentindo algo e está conectado a você. As pessoas não percebem o quanto nossos pensamentos sobre os outros os afetam. Achamos que nossos pensamentos ficam em nossas próprias cabeças, mas não ficam. Eles viajam, eles pousam, eles criam ondulações. E quando alguém pensa em você tanto quanto você está pensando nele, essas ondulações se transformam em ondas. Então, se ele está agindo diferente ultimamente, se está mais distante, distraído ou emocional, há uma boa chance de que seja porque você está na mente dele. Seus pensamentos constantes sobre ele estão mexendo com algo dentro dele e ele está tentando descobrir o que é. Ele pode ficar quieto às vezes, perdido em pensamentos, ou pode ficar muito falante, tentando se distrair do que está sentindo. Ele pode parecer mais sensível às coisas, ou pode parecer que está em outro lugar, mesmo quando está bem na frente das pessoas. Os amigos dele podem perguntar: o que há com você? E ele pode não ter uma resposta, porque ele mesmo não entende completamente. Tudo o que ele sabe é que algo parece diferente. E esse algo é você, vivendo nos pensamentos dele mais do que costumava viver. Ele começa a notar coisas que o lembram de você. Quando você não consegue parar de pensar em alguém, tudo começa a te lembrar dessa pessoa, certo? Uma música, um lugar, um cheiro, uma piada, algo aleatório que faz você pensar: ah, ele ia adorar isso, ou isso me lembra dele. Bem, adivinha? A mesma coisa está acontecendo com ele. Quando você está sempre na mente dele, o cérebro dele começa a conectar tudo de volta a você. Coisas que não lembravam de você antes, de repente lembram. E é como se você estivesse em todos os lugares, mesmo quando não está. Ele pode ouvir uma música que vocês costumavam ouvir juntos e pronto, lá está você na cabeça dele. Ele pode ver alguém usando algo parecido com o que você usa e pensa em você.
Ele pode comer algo e lembrar daquela vez que vocês experimentaram juntos. Ele pode passar de carro por um lugar que vocês foram e você aparece nos pensamentos dele. O cérebro dele está procurando por você agora, não de propósito, mas porque você esteve tanto na mente dele que a mente dele começou a arquivar tudo sob coisas conectadas a ela. E uma vez que isso começa, é difícil parar. É por isso que as pessoas dizem que você começa a ver sinais em todos os lugares. Não é que o mundo está tentando te dizer algo, é que sua mente e a mente dele estão tão focadas uma na outra que tudo se torna um lembrete, tudo se conecta de volta. E quando ele continua vendo coisas que o lembram de você, isso o faz pensar em você ainda mais. É como um ciclo. Você pensa nele, ele sente isso, ele começa a pensar em você. Então ele vê algo que o lembra de você. E então ele pensa em você ainda mais forte, repetidamente. Então, se você sente que tudo te lembra dele, confie em mim. Ele está passando pela mesma coisa com você. Ele vai estar assistindo a um filme e um personagem vai fazer algo que o lembra de você. Ele vai estar na loja e passar por algo que você gosta. Ele vai ouvir uma piada e pensar, ela riria disso. Você se tornou parte de como ele vê o mundo agora. E isso não simplesmente desaparece. Uma vez que alguém se entrelaça em como você pensa, essa pessoa fica lá, ela colore tudo. E ele está lidando com isso agora por causa de quanto você tem pensado nele. Ele está sentindo vontade de entrar em contato, mas não sabe como este aqui é grande. Quando alguém está na sua mente o tempo todo e essa energia está alcançando a pessoa, ela começa a sentir essa atração para falar com você, para entrar em contato, para dizer algo, qualquer coisa. Mas aqui está o problema. Na maioria das vezes, ela não sabe como fazer isso. Ele pode pegar o telefone 10 vezes por dia pensando em te mandar mensagem. Ele pode digitar algo e depois apagar. Ele pode rolar por mensagens antigas tentando encontrar uma desculpa para iniciar uma conversa. Ele pode até abrir suas redes sociais só para ver o que você está fazendo. Mas então ele para, ele pensa demais, ele se pergunta, o que eu diria? Seria estranho? Será que ela quer ouvir de mim? E se ela não responder? Então, mesmo que ele sinta esse impulso forte de entrar em contato, ele se segura. E isso o faz pensar em você ainda mais, porque agora ele não está apenas pensando em você aleatoriamente. Ele está ativamente tentando descobrir o que dizer para você, e isso ocupa ainda mais espaço na mente dele. É por isso que às vezes homens entram em contato com algo aleatório ou pequeno, um meme, um oi, uma pergunta que não precisa realmente ser feita. É porque eles estavam pensando em você e finalmente criaram coragem para dizer algo, qualquer coisa, só para quebrar o silêncio. Mas se ele ainda não entrou em contato, não significa que ele não está pensando em você. Pode apenas significar que ele está preso na própria cabeça, tentando encontrar o momento certo ou as palavras certas. E o tempo todo que ele está pensando nisso, você ainda está na mente dele constantemente. Ele pode até ensaiar o que diria para você se entrasse em contato. Ele vai estar no chuveiro ou dirigindo e simplesmente imaginar conversas inteiras na cabeça. Eu diria isso e ela diria aquilo e então eu diria isso. E ele vai passar por diferentes formas de como poderia ir. E se for bem? E se for mal? E se ela já superou? Tudo isso está acontecendo porque você não sai dos pensamentos dele. E quanto mais ele pensa em entrar em contato, mais presente você se torna na mente dele. É como se você fosse essa pessoa com quem ele quer falar, mas não sabe mais como. Ou talvez ele nunca soube como realmente falar com você desde o início. De qualquer forma, a atração está lá. Então, se você está esperando que ele mande mensagem, saiba que ele provavelmente já pensou nisso muito mais vezes do que você imagina. Ele está apenas com medo, confuso ou pensando demais, mas a atração está lá. Você a criou com todos aqueles pensamentos que tem tido sobre ele, e ele sente isso todos os dias. A energia dele parece dispersa e distraída,
Quando você pensa em alguém sem parar, isso ocupa muito do seu espaço mental, certo? Você está no trabalho, mas pensando nele. Você está com amigos, mas sua mente deriva para ele. Você está tentando se concentrar, mas ele continua voltando sorrateiramente para seus pensamentos. É exaustivo. Bem, a mesma coisa está acontecendo com ele quando sua energia continua atingindo ele. Quando ele continua pensando em você por causa dessa atração, o foco dele fica disperso. Ele não está tão afiado quanto o normal. Ele está distraído. Ele fica mais no mundo da lua. Ele esquece coisas. A mente dele está em outro lugar. E esse outro lugar é você. As pessoas ao redor dele podem até perceber. Você está bem? Você parece estranho. O que está na sua mente? E ele pode nem saber como responder, porque ele não entende completamente por que se sente tão disperso. Mas você é a razão. Seus pensamentos constantes sobre ele estão criando esse ruído de fundo na mente dele que ele não consegue desligar. É como uma música presa na cabeça dele, exceto que a música é você. E não importa o que ele faça, ele não consegue se livrar disso. Isso, na verdade, é um sinal de que o que há entre vocês dois é real. Porque se não fosse nada, ele não se sentiria assim. Ele simplesmente seguiria com a vida e esqueceria de você. Mas ele não consegue, porque você está na cabeça dele agora. E isso não é fácil de desfazer. Então, se ele parece diferente, se parece que ele não está totalmente presente, provavelmente é porque ele está lidando com a mesma coisa que você. Uma mente que não para de voltar para uma pessoa. Um foco que continua quebrando porque alguém continua aparecendo nos pensamentos dele. E essa pessoa é você. Ele pode cometer erros no trabalho que normalmente não cometeria. Ele pode esquecer planos com amigos. Ele pode ficar olhando para o espaço mais vezes. Ele pode não estar tão presente nas conversas. E tudo isso se liga de volta a você estar tanto na mente dele que ele não consegue se concentrar totalmente em mais nada. E aqui está a questão. Quanto mais disperso ele se sente, mais ele vai se perguntar por quê. E quando ele se pergunta por quê, ele vai chegar em você. Porque você é a coisa que é diferente. Você é a coisa que mudou. Você é a razão pela qual a mente dele não está funcionando como normalmente funciona. E uma vez que ele percebe isso, isso o faz pensar em você ainda mais. Ele está começando a questionar o que você significa para ele. E este é o último, o grande. Quando alguém está na sua mente o tempo todo e essa energia alcança a pessoa e ela começa a pensar mais em você, algo mais acontece. Ela começa a se perguntar: por que eu continuo pensando nela? O que ela significa para mim? Isso é algo real? Antes, talvez ele te visse apenas como uma amiga ou alguém de quem ele gostava, mas não pensava muito profundamente. Ou talvez ele estivesse incerto sobre seus sentimentos. Mas agora que você não sai da mente dele, agora que ele continua sentindo essa atração em direção a você, ele está questionando tudo. Ele está se perguntando coisas como: eu tenho sentimentos por ela? Isso é apenas atração ou algo mais? Por que não consigo parar de pensar nela? E se eu deveria fazer algo sobre isso? E essas perguntas, elas mudam as coisas. Porque uma vez que alguém começa a se perguntar o que você significa para ele, essa pessoa não pode simplesmente voltar a te ver da forma que via antes. Você se moveu do fundo da vida dele para frente. Você passou de alguém que ele conhecia para alguém em quem ele está pensando profundamente. Isso não significa que ele vai correr para você amanhã e confessar seu amor. A vida real não funciona de forma tão limpa. Mas significa que ele está em um lugar diferente com você agora do que estava antes. Você mudou de ser apenas mais uma pessoa para ser alguém que ele está realmente considerando. Realmente considerando. E essa mudança, isso é enorme, porque a maioria das pessoas passa pela vida nunca realmente pensando profundamente sobre as pessoas ao redor delas. Mas quando alguém te força a pensar, quando alguém não sai da sua mente, não importa o quanto você tente, você tem que parar e se perguntar por quê.
Você tem que descobrir o que está acontecendo. E é exatamente isso que está acontecendo com ele agora. Ele está tentando descobrir o que você significa para ele. Ele está tentando entender esses sentimentos. Ele está tentando fazer sentido de por que você ocupou tanto espaço nos pensamentos dele. E quer ele admita ou não, quer ele faça algo sobre isso ou não, você já mudou algo nele. Você já o fez questionar. E isso é poderoso, porque perguntas levam a respostas. E respostas levam à ação. Só leva tempo. Ele pode conversar com os amigos sobre você, não de uma forma óbvia, mas ele pode te mencionar na conversa. O que você acha dela? Ou você acha que ela gosta de mim? Ou apenas mencionando algo que você disse ou fez? Isso é ele tentando trabalhar através do que está sentindo, recebendo opiniões externas. Ele também pode se afastar um pouco, não porque ele não se importa, mas porque ele está tentando descobrir as coisas. Quando as pessoas começam a questionar seus sentimentos, às vezes precisam de espaço para pensar. Então, se ele parece distante, pode, na verdade, significar que ele está pensando em você mais, não menos. Ele está apenas processando. Então, o que tudo isso significa para você? Ok, agora você sabe, quando você não consegue parar de pensar em um homem, ele também está sentindo isso. Ele está pensando mais em você. O humor dele está mudando. Coisas estão lembrando ele de você. Ele está sentindo vontade de entrar em contato. Ele está distraído. E ele está começando a questionar o que você realmente significa para ele. Mas aqui está o que você precisa entender. Só porque tudo isso está acontecendo, não significa que vai se transformar em exatamente o que você quer imediatamente. A vida é bagunçada, as pessoas são complicadas, o timing importa, o medo também, o passado dele também, assim como 100 outras coisas que não têm nada a ver com o quanto ele pensa em você. Mas o que você pode saber com certeza é isto: você não está sozinha no que está sentindo. Ele está nessa jornada também. Talvez ele não mostre, talvez ele não esteja pronto para dizer, talvez ele nem entenda completamente ainda, mas está lá, é real, e está afetando ele assim como está afetando você. Então, o que você faz com essa informação? Primeiro, pare de se culpar por pensar tanto nele. Não é fraqueza, não é você sendo louca ou obcecada. É apenas o que acontece quando há algo real entre duas pessoas. Seus pensamentos são normais e estão fazendo mais do que você pensa. Segundo, confie no que você sente. Se seu instinto está te dizendo que há algo entre vocês dois, provavelmente há. Não deixe o medo, a dúvida ou o pensamento excessivo te convencerem do contrário do que você sabe lá no fundo. Seus instintos estão captando algo real. Terceiro, dê tempo. Só porque ele está sentindo tudo isso, não significa que ele está pronto para agir hoje. As pessoas se movem em velocidades diferentes. Algumas pessoas precisam de mais tempo para descobrir seus sentimentos. Algumas pessoas precisam trabalhar através de suas próprias questões primeiro. E está tudo bem. Isso não significa que o que há entre vocês não é real. Apenas significa que ainda não está totalmente pronto. E quarto, continue vivendo sua vida. Não coloque tudo em espera, esperando que ele descubra as coisas. Não pare de crescer, conhecer pessoas, fazer coisas que você ama, porque aqui está a verdade. Quanto mais você foca na sua própria vida, mais forte sua energia fica. E quanto mais forte sua energia fica, mais ele vai sentir isso. E quanto mais ele sente isso, mais provável é que ele faça algo sobre isso. Olha, vou te contar uma verdade que dói agora mesmo. Enquanto você está aí se preocupando com rugas, com a idade, achando que já passou do seu tempo,
existe uma outra mulher que descobriu um segredo tão poderoso sobre a própria zona íntima que transformou completamente a forma como os homens a desejam. E sabe o que é pior? Esse segredo sempre esteve disponível para você, mas ninguém nunca teve coragem de te contar. Enquanto você se sente invisível, enquanto acha que perdeu seu poder de atração, outras mulheres estão usando exatamente o que vou te revelar hoje para fazer homens implorarem, literalmente implorarem por atenção delas. E não estou falando de cirurgia plástica, não estou falando de academia 5 vezes por semana. Estou falando de algo muito mais profundo, muito mais primitivo, algo que mexe com a parte mais instintiva do cérebro masculino. Sabe aquela sensação horrível de perceber que ele não te olha mais do mesmo jeito? Aquela dor silenciosa quando você percebe que os olhos dele não brilham mais quando você entra no quarto? Pois é, isso não acontece porque você envelheceu, minha querida. Isso acontece porque você parou de ativar os gatilhos certos, os gatilhos que a natureza programou no cérebro dele há milhões de anos. E a sua zona íntima, acredite ou não, é o epicentro de um poder que você nem imagina que possui. Sou Andréa Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Deixa eu te contar uma história real que aconteceu no meu consultório há alguns meses. Uma paciente minha, vamos chamá-la de Márcia, 53 anos, casada há 28, me procurou completamente devastada. Ela tinha a certeza absoluta de que o marido estava tendo um caso. Ele chegava tarde, evitava a intimidade, vivia no celular. Ela me disse com lágrimas nos olhos que se sentia feia, velha, descartável, que achava que nunca mais seria desejada por ninguém. 3 meses depois, essa mesma mulher voltou ao meu consultório radiante. Me contou que o marido havia cancelado uma viagem de negócios importante só para ficar com ela no fim de semana, que ele havia confessado que não conseguia parar de pensar nela, que a desejava de uma forma que nem ele mesmo entendia. O que mudou? Márcia aplicou exatamente o que vou te ensinar hoje. E olha, não foi mágica, foi ciência, foi entender como funciona o cérebro masculino, foi entender o poder oculto que existe na sua zona íntima e como comunicar isso de uma forma que ele simplesmente não consegue resistir. Agora, antes de continuar, eu preciso que você faça algo. Se você está assistindo isso e reconhece que merece ser desejada, que merece ter um homem que te olhe como se você fosse a única mulher no planeta, inscreva-se neste canal agora. O que vou compartilhar aqui não é para qualquer uma. É para mulheres que entendem o próprio valor, que sabem que a idade é apenas um número e que estão dispostas a reivindicar o poder que sempre foi delas. Aperta esse botão de inscrever, ativa o sininho e deixa um comentário me contando qual é a sua maior dificuldade quando o assunto é atração e desejo. Eu leio todos os comentários e muitos deles viram temas para os próximos vídeos. Vamos ao que realmente importa. Você precisa entender uma coisa fundamental sobre os homens. Eles são criaturas extremamente visuais, mas não do jeito que você pensa. Não é sobre ter o corpo perfeito, não é sobre parecer uma modelo de revista. É sobre energia, é sobre confiança, é sobre você mandar uma mensagem silenciosa que diz: eu sei exatamente quem eu sou e o que tenho a oferecer. E a sua zona íntima é o centro dessa energia. Não estou falando apenas do aspecto físico, embora isso também importe. Estou falando da forma como você se relaciona com essa parte do seu corpo, da atenção que você dá a ela, do respeito que você tem por ela, porque quando você transforma essa relação, isso muda completamente a forma como você se comporta, como você anda, como você fala, como você olha para um homem. Mas aqui vem a parte que vai te dar arrepio. Se você não prestar atenção no que vou te falar agora, se você continuar ignorando essa área da sua vida, achando que desejo sexual é coisa de gente mais nova, você está literalmente empurrando o seu homem para os braços de outra. Tem mulheres da sua idade, da sua geração, que entenderam esse jogo e estão jogando para ganhar.
Elas não são necessariamente mais bonitas que você, não são mais inteligentes, não são mais interessantes, mas elas sabem algo que você ainda não sabe. Elas entendem que um homem não quer apenas sexo, ele quer uma experiência, ele quer uma mulher que o faça sentir vivo, poderoso, desejado. E a pior parte, você pode estar fazendo tudo errado sem nem perceber. Aquele descuido com a sua zona íntima, né? Aquela falta de atenção, aquela vergonha que você sente do próprio corpo, tudo isso está sendo comunicado para ele de formas que você nem imagina, na forma como você se despe, na forma como você reage ao toque dele, na forma como você se comporta durante a intimidade. Deixa eu te explicar algo sobre o cérebro masculino que a maioria das mulheres não entende. Os homens são programados biologicamente para buscar variedade. Isso é um fato que observo há décadas em consultório. Não é desculpa para a traição, é apenas biologia. Mas aqui está o segredo que pode mudar tudo para você. Um homem pode ter toda a variedade que ele precisa com uma única mulher, desde que essa mulher saiba como ativar os gatilhos certos. E o primeiro desses gatilhos está diretamente conectado à forma como você cuida da sua zona íntima. Quando foi a última vez que você realmente olhou para essa parte do seu corpo? Quando foi a última vez que você tocou em si mesma, sem pressa, sem objetivo, apenas para conhecer o próprio corpo? A maioria das mulheres que atendo fica vermelha quando faço essas perguntas. Sentem vergonha, sentem culpa, acham que isso é sujo ou inadequado. E é exatamente essa vergonha que está matando o desejo dele por você. Quando você tem vergonha do próprio corpo, quando trata a sua zona íntima como algo que precisa ser escondido ou apressado, você está enviando uma mensagem poderosa para o cérebro dele, que não há nada de especial ali, que não vale a pena a atenção dele. Mas quando você transforma essa relação, algo muda profundamente. Você começa a andar diferente, a se sentar diferente, a olhar para ele diferente. E ele percebe muito bem. Agora vou te entregar o ouro. Vou te ensinar exatamente o que fazer para transformar sua zona íntima em um ímã de desejo masculino. Isso não é vulgar, não é sujo, é você reivindicando o poder que sempre foi seu. Primeiro, mude completamente a forma como você pensa sobre essa parte do seu corpo. Sua zona íntima não é apenas um órgão reprodutivo, é o centro da sua energia feminina, é a fonte do seu poder de atração. Ao longo de décadas de prática clínica, observei que mulheres criadas numa cultura mais reprimida carregam uma crença silenciosa de que essa parte do corpo é suja ou pecaminosa. E isso, minha querida, roubou o seu poder. O primeiro passo é desaprender tudo isso. Hoje mesmo, quando estiver sozinha, quero que você se olhe no espelho. Não de relance, não com vergonha. Quero que você realmente olhe para a sua zona íntima. Observe as cores, as texturas, as formas. Toque em si mesma com curiosidade, sem julgamento. Reconecte-se com essa parte do seu corpo que você provavelmente tem ignorado há anos. Essa simples prática, feita com regularidade, muda completamente a sua energia. Quando você desenvolve uma relação positiva com a sua zona íntima, isso muda a forma como você anda. Você começa a andar com os quadris mais soltos, com mais balanço natural, com mais presença. E isso é irresistível para o cérebro masculino. É um sinal de confiança, de saúde, de conexão com a própria feminilidade. Segundo, higiene impecável e cuidadosa. A zona íntima feminina é um ecossistema delicado, com pH específico e flora bacteriana que precisa ser preservada. Nada de sabonetes comuns, nada de duchas vaginais agressivas. Use produtos específicos para a área íntima. Lave-se com cuidado e atenção, como se estivesse cuidando de algo precioso, porque você está. A forma como você se cuida comunica muito sobre a forma como você se vê. Terceiro, depilação do jeito que você preferir, mas com regularidade e capricho.
Não estou dizendo que você precisa ficar completamente depilada. Cada mulher tem sua preferência, mas precisa ser uma escolha consciente, não um desleixo. Se você escolhe manter pelos que sejam cuidados, aparados, limpos, se você escolhe depilar, que seja bem feito, com a pele hidratada depois. A questão não é ter ou não ter pelos. A questão é o cuidado, é a atenção. É a mensagem que você envia para si mesma e para ele. Eu valorizo essa parte do meu corpo. E sabe o que acontece quando você começa a fazer isso regularmente? Você se sente mais sexy, mais confiante, mais poderosa. E isso, minha querida, é o que realmente atrai um homem. Quarto, hidratação da zona íntima. A pele dessa região é extremamente delicada e tende a ficar mais seca com a idade, especialmente após a menopausa. Pele seca não é apenas desconfortável, ela muda a textura, a aparência, a sensibilidade. Invista em produtos específicos para a hidratação íntima. Existem óleos, cremes e géis desenvolvidos especificamente para essa área. Use-os diariamente, massageando suavemente. Esse momento de massagem não é apenas sobre hidratação física, é sobre você tocar o próprio corpo com amor, com respeito, com sensualidade. Quando você faz isso regularmente, você está reprogramando a sua relação com a própria sexualidade. E tem um efeito colateral maravilhoso. Quando a pele está bem hidratada, a sensibilidade aumenta, o prazer aumenta. Quando você sente mais prazer, você para de fazer sexo apenas para agradar ele e começa a fazer sexo porque você quer, porque você gosta. E isso, querida, é o que transforma um homem em viciado em você. Quinto, fortalecimento do assoalho pélvico. O assoalho pélvico é o conjunto de músculos que sustenta os órgãos pélvicos e está diretamente envolvido no prazer sexual, tanto seu quanto dele. Com o passar dos anos, especialmente se você teve filhos, esses músculos tendem a enfraquecer. E músculos fracos significam menos sensibilidade para você e menos estímulo para ele. A boa notícia é que você pode reverter isso com exercícios simples. Contraia os músculos do assoalho pélvico como se estivesse segurando o xixi. Mantenha por alguns segundos. Relaxe. Repita várias vezes ao dia. Você pode fazer isso enquanto dirige, enquanto assiste televisão, enquanto trabalha. Quando você fortalece esses músculos e aprende a controlá-los, cria sensações completamente novas para ele durante o sexo. É algo que ele nunca vai esquecer e que vai fazer ele querer voltar para casa correndo. Sexto, aromas. O olfato está diretamente conectado ao sistema límbico do cérebro, responsável pelas emoções e pela memória. Um aroma pode despertar desejos, criar associações, se tornar um gatilho poderoso. Escolha um perfume específico para a sua zona íntima. Não perfumes comuns que podem irritar a região, mas produtos desenvolvidos especificamente para essa área, com fragrâncias suaves e naturais. Com o tempo, esse aroma se torna uma assinatura sua. Toda vez que ele sentir aquele cheiro, o cérebro dele vai disparar uma resposta automática de excitação. Sétimo, iluminação e apresentação. Homens são extremamente visuais. Eles querem ver. Em vez de esconder, aprenda a revelar estrategicamente. Use uma iluminação suave, velas, luzes indiretas, que crie sombras interessantes. Quando estiver se despindo, faça isso com intenção, devagar, olhando nos olhos dele, tocando o próprio corpo enquanto se despe. Deixa ele ver que você está confortável na própria pele. E aqui vai uma dica de ouro. Deixe sempre um pedaço de roupa. Uma calcinha bonita, um sutiã, um colar. Isso é infinitamente mais excitante para o cérebro masculino do que a nudez completa. O que ele quase vê é mais poderoso do que o que ele vê. Oitavo, sons. Os sons que você faz durante o sexo são extremamente importantes para a excitação dele. Homens precisam de feedback, precisam saber que estão te dando prazer. Não fique calada, gema, suspire, fale o que você está sentindo. Não precisa ser exagerado. Pode ser apenas um gemido baixo, um suspiro mais profundo no momento certo. Use palavras, diga o que você quer, o que está te dando prazer.
Quando você guia, você não está apenas melhorando o sexo para você, está alimentando o ego dele, fazendo ele se sentir competente e poderoso. Nono, alimentação e hidratação. O que você come afeta diretamente a saúde da sua zona íntima. Uma alimentação rica em frutas, vegetais, probióticos e água mantém o pH balanceado e até influencia no sabor e no aroma. Evite excesso de açúcar, que pode causar candidíase. Consuma bastante água. Inclua alimentos ricos em ômega 3 que melhoram a lubrificação natural. 10º, lingerie estratégica. Lingerie não é sobre agradar ele, embora isso seja um bônus. É sobre você se sentir poderosa, sexy, irresistível. Invista em peças que te façam sentir assim e não as guarde apenas para ocasiões especiais. Use-as no dia a dia, por baixo da roupa de trabalho, quando for ao supermercado, porque o segredo é este: quando você sabe que está usando uma lingerie linda por baixo da roupa comum, isso muda a sua energia. Você anda diferente, fala diferente, se comporta diferente, você carrega um segredo sensual que só você sabe, e isso, minha querida, é extremamente atraente. 11º, autoconhecimento e masturbação. Como você vai ensinar alguém a te dar prazer se você mesma não sabe o que te dá prazer? Como vai guiar ele se não conhece o próprio corpo? Dedique tempo para se explorar. Descubra o que te excita, o que te dá prazer, quais toques você gosta. Masturbação não é pecado. É autoconhecimento, é você assumindo responsabilidade pelo próprio prazer. Quando você conhece o próprio corpo, o sexo muda completamente. Você para de fingir, para de apenas deixar acontecer e passa a participar ativamente. Um homem que vê uma mulher que sabe o que quer e não tem medo de pedir, fica absolutamente fascinado. 12º, quebra de rotina. Sabe qual é um dos maiores assassinos do desejo? A previsibilidade. Quando ele sabe exatamente o que vai acontecer, o cérebro dele para de liberar os hormônios da excitação. Surpreenda, mude o local, o horário, a abordagem. Se vocês sempre fazem sexo à noite na cama, surpreenda ele pela manhã no chuveiro. Se você sempre espera ele iniciar, tome a iniciativa. Não precisa ser nada radical. Podem ser pequenas variações que quebrem o padrão. Quando você se torna imprevisível, quando ele nunca sabe exatamente o que esperar de você, ele fica em alerta constante desejando. 13º, comunicação sobre desejos. Fale com ele sobre o que você gosta, sobre o que quer experimentar, sobre suas fantasias. Crie um espaço seguro para ele fazer o mesmo. Não julgue, não critique, apenas ouça. Quando vocês conseguem falar abertamente sobre sexo, sobre desejos, sobre fantasias, vocês criam uma intimidade que vai muito além do físico. E a maioria dos homens vive escondendo seus desejos com medo de serem julgados. Quando você se torna a mulher com quem ele pode ser completamente honesto, isso é um diferencial enorme. 14º, energia sexual no dia a dia. Sexo não começa no quarto, começa na forma como você interage com ele ao longo do dia. Um toque mais demorado ao passar por ele, um olhar mais intenso, uma mensagem sugestiva no meio da tarde. Crie antecipação. Faça com que ele pense em você, em desejo, mesmo quando vocês não estão juntos. Quando você mantém essa energia acesa, vocês criam uma tensão sexual constante que torna cada toque mais intenso, cada encontro mais explosivo. 15º, cuide da saúde hormonal. Os hormônios têm um impacto enorme na libido, na lubrificação, na sensibilidade, no desejo. Se você está sentindo que o desejo diminuiu, que a lubrificação não é mais a mesma, que não sente prazer como antes, procure o médico. Faça exames hormonais, veja se precisa de reposição hormonal. Não aceite que isso é normal da idade. Existem tratamentos, existem soluções. Você merece ter uma vida sexual satisfatória, independentemente da idade. 16º, trabalhe a mente.
Você pode fazer tudo o que eu falei até agora, pode cuidar da zona íntima perfeitamente, mas se a sua mente está bloqueada por crenças limitantes sobre sexo, sobre prazer, sobre o próprio corpo, nada disso vai funcionar plenamente. Questione as mensagens que você recebeu ao longo da vida sobre sexualidade feminina. Desafie a ideia de que mulheres mais velhas não devem ser sexuais, de que desejo é coisa de gente jovem, de que você não é mais atraente. Tudo isso é mentira. Tudo isso é condicionamento social que roubou o seu poder. A verdade, que vejo confirmada décadas após décadas em consultório, é que mulheres maduras que conhecem o próprio corpo, que têm experiência, que têm confiança, são infinitamente mais atraentes e mais capazes de dar e receber prazer do que meninas inseguras de 20 anos. 17º. Pratique a presença. Um dos maiores problemas na intimidade moderna é que as pessoas não estão presentes. Estão pensando na lista de compras, nas contas a pagar, nos problemas do trabalho. Quando você não está presente, o prazer simplesmente não acontece. Então, durante o sexo, foque nas sensações, nos cheiros, nos sons, no toque. Quando a mente vagar, e ela vai vagar, gentilmente traga de volta para o momento presente. Um homem sente quando você está verdadeiramente presente, quando está ali de corpo e alma, e isso é viciante para ele. 18º, celebre o próprio corpo. Eu sei que é difícil, eu sei que a sociedade nos ensinou a odiar nossos corpos, a focar em cada imperfeição, em cada marca do tempo, mas essa rejeição ao próprio corpo está matando a sua sexualidade. Essas estrias são marcas de uma vida vivida. Essa celulite é absolutamente normal. Essa barriga é macia, feminina, linda. Pare de esperar ter o corpo perfeito para se sentir sexy. Pare de adiar o prazer para quando você emagrecer, quando ficar mais jovem, quando isso ou aquilo. Decida agora que você é sexy exatamente como está, que você merece prazer exatamente como está. Quando você incorpora essa verdade, a forma como você se comporta muda completamente. E ele percebe e ele responde. 19º, cultive mistério. Sabe por que relacionamentos novos são tão excitantes? Porque existe o desconhecido. Com o tempo, especialmente em casamentos longos, você acha que já conhece tudo sobre o outro, mas você pode recriar esse mistério. Tenha partes da sua vida que são só suas, hobbies que cultiva sozinha, pensamentos que não compartilha imediatamente. Não estou falando de esconder coisas importantes. Estou falando de manter uma vida interior rica que o mantém curioso sobre você, e especificamente sobre a zona íntima. Mantenha algum mistério. Não deixe que ele veja tudo o tempo todo. Use roupas que sugiram, mas não revelem completamente. O que ele quase vê é mais poderoso do que o que ele vê de fato. 20º. Trabalhe a respiração. A respiração tem um impacto enorme no prazer sexual. Respiração superficial e acelerada cria tensão e ansiedade. Respiração profunda e consciente relaxa, aumenta a sensibilidade e intensifica o orgasmo. Pratique respirar profundamente durante o sexo. Inspire pelo nariz, expire pela boca, devagar, conscientemente. Isso não apenas aumenta o seu prazer, cria um ritmo, uma sincronia entre vocês que torna tudo mais intenso. 21º, valorize o pós-sexo. O que acontece depois do sexo é tão importante quanto o ato em si. Não vire para o lado e durma imediatamente. Fique ali, aproveite aquele momento de conexão, de vulnerabilidade, de intimidade. Converse, ria, toque, aprecie. É nesses momentos pós-sexo que se cria o vínculo emocional profundo. É quando o cérebro libera ocitocina, o hormônio do apego. E quando vocês consolidam a conexão que acabaram de criar, ela se fortalece ainda mais.
homens. 22º, seja a iniciadora. Não espere sempre que ele tome a iniciativa. Surpreenda ele. Mostre que você o deseja. Os homens também querem se sentir desejados. Também querem sentir que são atraentes, irresistíveis. De vez em quando, tome a frente. Planeje um encontro sexual. Crie uma atmosfera. Seduza ele deliberadamente. Isso não apenas o excita, mostra que você está investida na relação, que você valoriza a intimidade entre vocês. 23º, cuide da saúde mental. Ansiedade, depressão e estresse afetam diretamente a libido e a capacidade de sentir prazer. Cuide da sua saúde mental com a mesma seriedade que cuida da saúde física. Se necessário, busque terapia. Trabalhe suas questões emocionais, seus traumas, suas inseguranças. Quando a mente está saudável, quando você está emocionalmente equilibrada, a sexualidade floresce naturalmente. 24º, crie rituais de conexão. Estabeleça momentos regulares de conexão íntima com o seu parceiro que não necessariamente envolvam sexo. Pode ser um banho juntos, uma massagem, simplesmente deitar abraçados e conversar. Intimidade sexual é construída sobre intimidade emocional. Quanto mais conectados vocês estão emocionalmente, mais intensa e satisfatória é a vida sexual. 25º, nunca pare de evoluir. Sexualidade não é estática. Você está sempre mudando, sempre evoluindo, sempre descobrindo novas camadas de si mesma. Não se acomode, não ache que já chegou. Continue curiosa, continue aberta, continue disposta a experimentar, aprender, crescer. Uma mulher que está sempre se reinventando, sempre se descobrindo, é absolutamente fascinante. É impossível de ser esquecida. Eu sei que foi muita informação e pode parecer avassalador, mas você não precisa fazer tudo de uma vez. Escolha 1 ou 2 passos para começar, implemente-os, observe as mudanças e então adicione mais um e mais um, porque a transformação verdadeira não acontece da noite para o dia. Ela acontece através de pequenas mudanças consistentes ao longo do tempo. Cada pequena mudança que você faz na forma como se relaciona com a sua zona íntima, com a sua sexualidade, com o seu poder feminino, cria ondas que transformam toda a sua vida. E eu preciso te dizer algo muito importante. Tudo o que eu te ensinei hoje não é sobre prender um homem, não é sobre manipulação, não é sobre você se transformar em alguém que não é. É sobre você reivindicar o poder que sempre foi seu. É sobre você se reconectar com a sua essência feminina, com a sua sensualidade, com a sua capacidade de sentir e dar prazer.